Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O Nobel da Medicina tem muito a ver com as nossas vidas. Saiba porquê. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. O anúncio dos vencedores do Prémio Nobel de Medicina deste ano tinha uma justificação capaz de assustar o mais corajoso dos leigos. Dizia que o prémio atribuído aos cientistas norte-americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun se justificava pela descoberta do microARN e do seu papel na regulação pós-transcripcional dos genes. Não, espere, não desista. Por trás desta linguagem complexa da ciência há uma história interessante e até divertida. Uma história que tem a ver com a sua saúde, com a sua vida. Com a descoberta do microARN, ou RNA em inglês, fica aberto um novo caminho para o desenvolvimento de moléculas terapêuticas que poderão ser usadas para tratar o cancro ou doenças cardiovasculares. A maioria das pessoas ouviu falar do ARN, ou ácido ribonucleico, durante a Covid. A ciência foi capaz de desenvolver uma vacina contra o vírus em pouco tempo porque dois cientistas, também eles premiados com o Nobel da Medicina, tinham descoberto uma espécie de engodo para enganar os vírus através do ARN. Assim, como o Covid usava uma proteína chamada glicoproteína S para se introduzir nas células humanas, a vacina com ARN dava instruções ao nosso corpo para criar essas proteínas que por si só não fazem mal à saúde. Mas o ARN levava também outra mensagem ao organismo. Estimulava-o a criar mecanismos de defesa ou imunidade aos vírus que se propagavam por essa tal glicoproteína S. Por isso se falava e fala em ARN mensageiro. De alguma forma, o microARN tem o mesmo poder de servir de estafeta entre o imenso e maravilhoso livro de instruções que é o código genético de cada um de nós, o ADN, e os nossos genes. Nessa transmissão, o microARN leva mais do que informações. Leva um caderno de encargos com regras para o funcionamento desses genes. Mas, por vezes, há falhas nessa regulação, levando ao desenvolvimento de doenças como o cancro ou a diabetes. Descobrir o agente e o mecanismo dessa transmissão de regras foi uma tarefa que consumiu um enorme esforço da ciência. Victor Ambros e Gary Ruvkun obtiveram mais uma resposta e com essa resposta, sabe-se hoje, abriram uma nova página para a medicina. Para nos ajudar a compreender melhor o que está em causa, o P24 convidou Ruth Matos, investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, que estuda o ARN há mais de 15 anos. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Ruth Matos, muito obrigado por estar connosco no P24. Explique-nos porque é que a descoberta do microARN é um acontecimento científico merecedor de um Nobel e que contributo é que isso tem para a ciência e para a medicina em particular. Ora bem, a descoberta dos microRNAs, desculpem, eu falo na versão inglesa porque em ciência falamos mais em inglês, veio desafiar o dogma central da biologia. O dogma central da biologia diz que a informação vai da molécula de DNA para a molécula de proteína, passando pelo RNA. E o RNA, neste contexto, era apenas uma molécula que servia de intermediário. Portanto, servia para produzir proteínas, que depois iam fazer as funções no nosso corpo. A descoberta destes microRNAs vem mostrar que existem moléculas de RNA que não servem para fazer proteínas. Elas existem na célula, não dão origem a proteínas e vão regular a expressão dos genes. Ou seja, portanto, são uma espécie de mensageiros, de meros mensageiros entre o nosso código genético e os genes. Já não são. Mensageiro é o que nós chamamos, que é as vacinas do RNA mensageiro, que só existem para fazer proteína. Estas já fazem muito mais que mensageiro. Vão trabalhar. Vão dizer, tu podes fazer proteína, tu não podes fazer proteína. E isto não era sabido em seres superiores. Isto era completamente desconhecido. É um novo tipo de regulação
que se desconhecia completamente. Portanto, em vez de serem meros mensageiros, mais do que meros mensageiros, são, portanto, são, digamos assim, chefes que dão ordens aos genes para fazerem determinadas funções. Exatamente. Conseguem dizer, tu agora não precisamos de ti, já não trabalhas mais, já não vais produzir esta proteína, ou então, agora precisamos mais de ti, vais produzir ainda mais proteína que nós precisamos desta na célula. Portanto, basicamente também dão, subchefes. Vamos dizer que são subchefes, também mandam, também dão ordens. Uhum. E, portanto, o chefe principal continua a ser, portanto, o DNA ou ADN. Sim, o DNA comanda e dá a informação que depois vai ser transcrita numa nova linguagem que é o RNA. Uhum. E professora, explique porquê é que isso é assim tão importante? Porque era um mecanismo que se desconhecia e permite às nossas células, de uma maneira mais económica, de repente responder a qualquer coisa que existe. E com o passar dos anos e com os estudos que entretanto se seguiram, porque esta descoberta foi em 1993, e depois ainda demoraram muitos anos para descobrirmos mais moléculas destas e que também existiam em humanos, verificámos que muitas delas estão envolvidas em doenças. Portanto, o facto de haver mais ou menos destas moléculas na célula pode ser causador de doenças. E depois temos toda a aplicação que pode vir daí para a frente. Uhum. O que é que então acrescentaram Victor Ambros e Gary Ruvkun? Eles basicamente descobriram que elas existiam. Antes deles não sabíamos que elas existiam. Mas, portanto, descobriram isso, já lá vão 31 anos. Exatamente. E, portanto, então, e porquê é que só agora que receberam o Nobel da Medicina? Isso é uma boa pergunta. Porque eu não sei se é porque durante muitos anos se pensou que o RNA não era uma molécula importante. Não sei se foi por causa disso. Se foi porque ultimamente temos tido mais prémios Nobel nesta área e realmente chamámos a atenção para a importância de estudos nesta área. Temos como exemplo o prémio Nobel do ano passado da Kathleen Caricó e do Drew Weissman. E eu acho que realmente agora as pessoas começaram a perceber melhor como estudos fundamentais são muito importantes para podermos, eventualmente, no futuro, desenvolver coisas importantes com um grande impacto na medicina. Uhum. Doutora, faz sentido dizer que em certos momentos, portanto, esse micro-RNA dá informações erradas às células e que esses erros podem dar origem a doenças como a diabetes ou como o cancro? Eu não diria dar informações erradas. Eles estão a trabalhar de uma maneira errada. Eu diria mais, imaginando que há muita molécula desse micro-RNA, pode fazer com que haja mais ou menos quantidade de uma determinada proteína que depois vai causar uma doença, sim. E portanto, o conhecimento desse micro-RNA, ou ARN em português, portanto, no acrónimo português, pode de alguma forma ser controlado, manipulado, no sentido de evitar que cometam esse tipo de erros? Atualmente, o que se está a fazer na área da biomedicina, chamemos-lhe assim, é com base no conhecimento de quais são as moléculas de RNA que causam determinadas doenças, tentar fazer com que a sua ação seja contrariada. Portanto, se for um microRNA que existe em excesso, e vamos imaginar num cancro do fígado, existe um microRNA que é produzido em excesso, então nós podemos tentar arranjar maneira de o destruir e fazer com que ele já não tenha uma ação na célula e parar a formação de tumores, por exemplo. Uhum. Já estamos nessa fase, ou isso é um objetivo da ciência e, enfim, de áreas de investigação, entre as quais, na qual, por exemplo, a professora está a trabalhar? Isso já é possível hoje? Se não estou em erro, já existem ensaios clínicos com outras vacinas de RNA neste sentido. E usando este método e este mecanismo para desenvolver. Se será em breve, não lhe consigo dizer, mas creio que
Tanto a pandemia, que nos ajudou a libertar rapidamente para o mercado vacinas de RNA, ajudou bastante a que neste processo agora se consigam desenvolver as coisas mais rapidamente e com maior segurança. Uhum. Só que, portanto, enfim, demorámos 30 anos para dar o devido valor à importância, portanto, do tal RNA, ou RNA, peço desculpa, e, portanto, até que se consiga dar um passo seguinte, isso ainda vai demorar, portanto, ainda vai ser requerer muita investigação. O departamento onde a professora trabalha dedica-se a esta questão em concreto? Eu sei, portanto, que trabalha com microRNA, mas é dentro da área da biomedicina também. Nós fazemos mais investigação fundamental. Nós somos um laboratório de RNA, trabalhamos tanto em bactérias como em organismos mais superiores e o nosso objetivo fundamental é perceber como é que as coisas funcionam, porque sem percebermos a base não conseguimos depois tirar eventuais soluções ou possamos descobrir soluções onde podemos usar essas coisas em biotecnologia. Portanto, a nossa investigação é muito fundamental, é muito básica, por assim dizer. Mas este Prémio Nobel, juntamente com o Prémio Nobel atribuído o ano passado e o Prémio Nobel do RNA também em 2020, foram dados em investigação fundamental, que na altura não se sabia exatamente qual ia ser a praticabilidade das descobertas que foram laureadas. E só mais à frente é que se viu o potencial biotecnológico destas descobertas. E muitas vezes demora tempo até conseguirmos descobrir. A ciência tem avançado cada vez mais depressa. Há 30 anos provavelmente não tínhamos a capacidade de pensar no que isto poderia vir a ser. E creio que isto também é um dos motivos porque demorou tanto tempo. Já as vacinas de RNA começaram a ser pensadas também há 30, 40 anos. Demorou até ser reconhecido. Às vezes é preciso estarmos na altura certa para as descobertas poder ser dado o valor às descobertas que foram feitas. Posso dizer de alguma forma, portanto, que para a área em que a professora trabalha, portanto, a vacina da Covid, não é, que usa esta tecnologia, foi muito importante precisamente, portanto, para provar o potencial prático que esse tipo de investigação fundamental tem no combate a doenças como foi o caso da Covid. Exatamente, vem provar que temos que continuar a investir em ciência fundamental, porque sem ela não temos o conhecimento para chegar a uma aplicabilidade. E, infelizmente, estamos a caminhar para uma ciência cada vez mais aplicada. Mas sem termos o conhecimento de base, pode ser difícil tirarmos a aplicabilidade de tudo. Muitas vezes é preciso ter bons alicerces, ter boas bases, para depois podermos conseguir extrapolar a aplicabilidade a partir delas. Uhum. Em que ponto é que situa o estado da investigação e da ciência portuguesa nesta área, por comparação, enfim, com os parceiros mais avançados? Estamos numa vanguarda? Estamos ainda muito atrasados? Que balanço a que faria do estado da arte desta área de investigação? Eu acho que em Portugal faz-se boa ciência. Temos vários laboratórios que trabalham na área do RNA. São laboratórios de vanguarda e mesmo com os poucos recursos que temos, conseguimos fazer boa ciência equiparada à melhor ciência que se faz no mundo. Uhum. Faz sentido, por exemplo, esta pergunta é de um leigo e por isso pode meter alguma confusão a alguém que tem um domínio tão profundo de uma área tão complexa como esta, mas faz sentido nós prevermos que a um médio prazo, digamos assim, possa haver a possibilidade de não apenas eliminar ou corrigir o microRNA que existe no nosso corpo e criar por manipulação genética microRNA novo para injetar no nosso corpo e evitar alguns erros que possam acontecer? Sim, creio que no futuro poderá acontecer e o RNA tem uma vantagem que podemos sintetizar, como fizemos com as vacinas, podemos sintetizar como quisermos. Podemos ser nós a decidir qual é que vai ser a sequência. E isto também abre as portas a uma medicina mais personalizada, para tentar
ir ao encontro do que cada paciente tem e do problema que ele tem, que pode ser diferente do paciente ao lado. Portanto, é um admirável mundo novo que se abre, enfim, que sem dúvida vai deixar consequências na nossa qualidade de vida e da nossa saúde. Professora Matos, muitíssimo obrigado pela sua ajuda na explicação, portanto, destes meandros tão complexos de uma área científica tão, por si só, também tão difícil de entender para o comum dos mortais. Muitíssimo obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar sobre o RNA, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. The Dutch Football Association has announced that legendary former midfielder Johan Neeskens has died at the age of 73. A morte de Johan Neeskens esteve ontem nos noticiários dos principais órgãos de comunicação social de todo o mundo. Para os mais jovens, esse centrocampista com um corte de cabelo típico dos anos 70 é um desconhecido. Para os mais velhos, os que se lembram do futebol total do Ajax de Amsterdão e da laranja mecânica que era a seleção holandesa, Neeskens é uma deliciosa saudade. Como na música ou na pintura, os devotos do futebol sabem que os grandes jogadores são eternos. Johan Neeskens tinha 73 anos. O Peso da 24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.